Sou Noé, sim Noé, aquele da arca. Eu quero contar para você a minha história. E de uma certa maneira, você faz parte dela, porque se eu e minha família não tivéssemos sobrevivido ao grande dilúvio, você não estaria me escutando neste momento. Por acaso você já parou para pensar em como seria se você fosse uma das últimas pessoas vivas na Terra? Lembre-se da pandemia do Covid-19, quando a maioria das pessoas se esconderam em suas casas e infelizmente muitas foram vitimadas. Imagine que sua casa tivesse sido um tipo de arca e que todas as demais pessoas tivessem morrido e só sobrasse você e sua família. Como seria? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo e minha família. As demais pessoas não acreditaram e não quiseram entrar na arca, não aceitaram as advertências. Zombaram de mim e de Deus. Imagina só. O mundo foi atingido por uma catástrofe inimaginável. Todos morreram, menos nós. É surreal, não é? Eu sei que a história do dilúvio é uma das preferidas para se contar para os pequenos. Afinal, é tão lindinho os bichinhos entrando na arca, não é mesmo? Mas na realidade foi algo muito maior do que as pessoas imaginam. E eu quero que você tenha a real ideia do que foi o dilúvio. Foi algo realmente assombroso. E você precisa ter noção do que significou esse evento. Sabe por quê? Porque Jesus mandou que lembrasse dele, que refletisse nos dias que o antecederam, de como estavam vivendo os homens nesses dias, porque coisa semelhante acontecerá com a humanidade nos dias que antecedem o retorno de Cristo e o grande juízo. Eu vou te contar tudo. É muito importante que você saiba. Pode ser que você nunca tenha ouvido esta história como irei te contar agora. Antes de falarmos do dilúvio em si, temos que voltar muito antes, para entender por que tudo isso ocorreu. Tudo começou no Jardim do Éden, um paraíso onde Adão e Eva poderiam viver em paz e harmonia. Era para ser um lugar perfeito, mas a desobediência deles à lei divina mudou tudo. Mas como isso ocorreu, aí precisamos voltar um tempo antes, porque na verdade a história da rebeldia não aconteceu aqui, mas no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Você deve saber a respeito desse anjo que queria ser mais que Deus, teve inveja de Cristo e acabou arrastando a terça parte dos anjos com ele, não é mesmo? Quando ele foi expulso do céu, resolveu estabelecer o governo dele aqui na terra. Realmente é um enxerido. Ele quis usurpar o governo de Deus aqui porque não conseguiu fazer isso no céu. A Bíblia diz que Deus criou Lúcifer perfeito, mas ele se desviou. Ele enganou Eva e assim, tanto Eva como Adão desobedeceram a Deus e o maldito do pecado veio desgraçar esse mundo trazendo dor, morte e destruição. Adão, nosso antepassado, viveu uma transformação profunda após o pecado no Jardim do Éden. Você já ouviu falar da tristeza que ele carregou? Depois de ser expulso do paraíso, Adão se arrependeu profundamente do seu pecado. Ele sentia uma enorme culpa por ter desobedecido a Deus e por ter levado a humanidade à queda. Esse arrependimento o acompanhou por toda a vida. A dor de Adão se intensificou ainda mais com a morte de seu filho Abel. Você consegue imaginar a dor de perder um filho de maneira tão trágica? Abel foi morto pelo próprio irmão, Caim, em um ato de rebelião e inveja. Caim se revoltou contra Deus e contra sua família, cometendo o primeiro assassinato da história. Adão sentiu profundamente essa perda e o peso da rebelião de Caim, que escolheu um caminho de escuridão. Mas Adão não deixou que sua dor fosse em vão. Ele fez questão de contar sua história para seus filhos e netos, alertando-os sobre os perigos do pecado e a importância da obediência a Deus. Ele nos ensinou sobre a origem do pecado, sobre a tentação da serpente e sobre a promessa de Deus. Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, derrotando Satanás. Essa promessa foi um raio de esperança para Adão e seus descendentes, a promessa de que um dia o mal seria vencido. Esse descendente é Jesus Cristo, o Senhor. Adão nos falou sobre essa promessa com esperança, esperando o dia em que a redenção viria. Ele nos ensinou a esperar e a ter fé na promessa de Deus. E essa fé passou de geração em geração. Enoque, um dos descendentes de Adão, andou com Deus de uma maneira tão íntima que Deus o levou para si, sem que ele experimentasse a morte. Você já ouviu falar de alguém tão próximo de Deus? Enoque viveu uma vida de exemplo, de comunhão e fé. Depois veio Matusalém, o homem que viveu mais tempo na terra,
e de Matusalém veio a minha família. Sou descendente de uma linha de homens que mantiveram viva a fé em Deus, que esperaram pela promessa. Eu, Noé, fui chamado para uma missão extraordinária, e minha história é parte desse grande plano de Deus. Era uma época bem diferente da que conhecemos hoje, um tempo em que os homens viviam vidas incrivelmente longas, muitas vezes durando centenas de anos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sim, você ouviu certo, 9 séculos. E ele teve muitos filhos, todos vivendo vidas extraordinariamente longas também. Seu filho Sete viveu 912 anos, e o filho de Sete, Enos, viveu 905 anos. Ao longo das gerações, esses homens ensinaram seus filhos os caminhos da terra, como cultivá-la, cuidar dos animais, pois os homens que temiam a Deus não comiam a carne dos bichos, e, o mais importante, como se conectar com Deus. Nossa linhagem era especial. Mesmo com toda essa sabedoria e longas vidas, não estávamos imunes a problemas comuns como ciúmes, raiva e, às vezes, até violência. Quero te contar sobre meu bisavô, Enoque. Ele foi um homem realmente especial, alguém que nunca morreu. Acredita nisso? Enoque tinha uma profunda e sincera conexão com Deus. Ele era tão leal e apaixonado pela fé que Deus o abençoou com grandes manifestações de poder durante sua vida. A fé de Enoque era tão forte que ele frequentemente profetizava eventos futuros com grande precisão. Ele falou sobre o futuro julgamento de Deus contra a humanidade muito antes de acontecer. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém, meu avô. A vida de Matusalém parecia prever a minha, pois seu nome significava quando ele morrer, isso acontecerá. Matusalém viveu 969 anos, o mais longo de todos, e morreu pouco antes do grande dilúvio. À medida que os anos passavam, comunidades de tribos e clãs surgiram, cada uma traçando sua origem de volta a um dos patriarcas originais. Esses grupos exploravam novas terras, tentando encontrar lugares para chamar de lar. Conforme a população crescia, as necessidades e aspirações também aumentavam. As pessoas começaram a assumir diferentes papéis e profissões, de artesãos habilidosos a estudiosos, marcando os primeiros passos para a evolução da civilização. Nasci quando meu pai Lameque estava com 182 anos. Ele me chamou de Noé, dizendo que eu traria conforto e alívio ao nosso povo que trabalha arduamente devido à maldição do solo. É esse o meu propósito, trazer alívio. O mundo em que vivemos é um lugar cheio de maldade. Os Nefilins, homens de alta estatura, invadiram a terra. Eles eram fortes e admirados, mas só pioraram os problemas. Esses Nefilins surgiram porque alguns da descendência de Sete se misturou com a descendência de Caim se casando com suas mulheres. Nós que éramos descendentes de Sete, desde cedo aprendemos o caminho da obediência a Deus e comíamos somente dos alimentos que Ele permitiu, que era o que vinha da terra. Assim, éramos saudáveis e longevos. O clima favorável também favorecia nossa saúde e bem-estar. Os descendentes de Caim eram rebeldes e não temiam a Deus. Foi deles, de um homem chamado Lameque. Mas esse não era o que se tornou meu pai. Foi o primeiro a tomar 2 mulheres, dando origem à poligamia, o que não agradava ao Senhor. Dessa mistura nasceram homens saudáveis como nós, porém malvados como Caim. As mulheres da linhagem de Caim influenciaram seus maridos e foi assim que a maldade cresceu ainda mais na terra. Existe uma linha de pensamento que advoga que os Nefilins vieram da união dos anjos caídos com as mulheres de nossa época, mas isso é apenas uma especulação, visto que contraria a palavra de Cristo, que afirma que os anjos não casam e não se dão em casamento. Eles são assexuados, ou seja, não têm sexo feminino ou masculino como os homens, não procriam. Quando a palavra se refere às filhas de Deus, está falando das descendentes de Sete e os filhos dos homens, os descendentes de Caim. A maldade do homem crescia a cada dia. A terra se tornou um lugar repleto de pecado, violência e corrupção. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos egoístas, sem consideração pelo bem-estar dos outros. Honestidade, integridade e bondade eram raras, e as pessoas recorriam ao engano e à manipulação para alcançar seus objetivos. As famílias, em vez de serem santuários de amor,
tornaram-se campos de batalha e de traição. Nesse ambiente caótico, Deus viu a profunda corrupção da humanidade e lamentou ter criado o homem. Imagine a tristeza de um pai ao ver um filho rebelde, mas amplificada infinitamente. Em sua grande dor, Deus decidiu destruir a humanidade junto com todos os seres vivos na terra, pois a maldade havia se espalhado por todo o mundo. Mas, felizmente, encontrei graça aos olhos do Senhor. Eu era um homem justo, diferente dos outros da minha geração. Tinha um relacionamento próximo com Deus e andava em seus caminhos. Minha família e eu buscávamos ao Senhor. Embora não fosse perfeito, eu fazia um esforço sincero para seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com sua vontade. Minha família era composta por minha esposa e meus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós nos esforçávamos para obedecer a Deus e vivíamos de acordo com seus ensinamentos. Em meio a uma geração consumida pelo pecado, eu me destacava como um exemplo de retidão. Minha vida era um testemunho do amor e da fidelidade de Deus, e eu valorizava a oportunidade de andar com Ele a cada passo do caminho. Deus me considerava justo, pois eu andava com Ele em um relacionamento íntimo, assim como meu bisavô Enoque. Enquanto outros se entregavam aos prazeres da carne, eu encontrava alegria em servir e obedecer ao Senhor. A população da terra estava corrompida e a violência era desenfreada. Devido à extensão da corrupção, Deus decidiu julgar os ímpios. Recebi uma mensagem de Deus, que queria salvar a mim e a minha família, apesar das circunstâncias sombrias. Havia um vislumbre de esperança na forma da graça. Em vez de eliminar completamente a humanidade, Deus escolheu preservar um pequeno grupo de pessoas, um remanescente. Eu não ganhei essa graça, mas tropecei nela. A graça pode ser encontrada por qualquer um que a busque. Deus me disse: faça para si mesmo uma arca de madeira de gofer. Isso significa que era meu projeto, e eu tinha que construí-la, não poderia contratar alguém para isso. Deus me instruiu a fazer compartimentos na arca, como estábulos, canis, ninhos e gaiolas, para abrigar todos os animais e suas provisões. Para garantir que a arca resistisse ao dilúvio, Ele me mandou revestir o interior e o exterior com piche, uma substância natural que impermeabiliza a madeira. Deus também me deu as dimensões da arca. Ela teria 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Era enorme, tão longa quanto um prédio de 30 andares. A arca não era um barco, mas uma barcaça destinada apenas a flutuar, como um grande baú. Deus disse para fazer uma janela para luz e ventilação e colocar a porta de entrada na lateral. A arca teria 3 andares. Enquanto construía essa imensa embarcação, eu me perguntava qual seria o motivo. Deus apenas me instruiu a construí-la e disse que traria um grande dilúvio sobre a terra. Deus então compartilhou seus planos comigo. Eis que eu trarei um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a vida sob os céus. Foi um chamado extraordinário, cheio de grande responsabilidade e propósito. Mas Deus também fez uma promessa: estabelecerei minha aliança com você, e você deverá entrar na arca. Você, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. Deus me instruiu a levar 2 de cada tipo de animal para a arca, macho e fêmea, para mantê-los vivos durante o dilúvio. Além disso, eu deveria coletar e armazenar todo tipo de alimento comestível para nós e para os animais. Era uma tarefa gigantesca, mas eu confiava no plano de Deus. Você sabia que o tamanho médio dos animais terrestres é menor que o de uma ovelha? A arca seria grande o suficiente para transportar um impressionante total de 136.560 ovelhas em apenas metade de sua capacidade. Isso deixou amplo espaço para todas as outras provisões essenciais, como alimentos, água e abrigo. Deus me fez o homem de seu conselho, comunicando seu propósito de destruir o mundo perverso com água. Hoje, eu guardo o segredo do Senhor comigo. Fiz exatamente tudo o que Deus me ordenou, com a maior fé e obediência. Eu era devotado e comprometido em cumprir a vontade de Deus. Sem hesitação ou dúvida, encontrei muitos obstáculos ao longo do caminho. O processo foi bastante demorado e exigente. Eu tinha a ajuda de meu avô Matusalém e meu pai Lameque. Deus me disse: de todo animal limpo,
você deve levar consigo 7 pares, macho e fêmea, e de animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para manter a espécie viva na superfície da terra. Pois em 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites e destruirei cada ser vivo que fiz. Então, fiz tudo o que o Senhor ordenou. Quando recebi essa impressionante tarefa, simplesmente obedeci. Isso exigiu uma grande quantidade de materiais e anos de trabalho, mas não recuei. Eu era um pregador da justiça e durante os anos de construção, falei publicamente às pessoas sobre a arca e seu propósito. Levou cerca de 120 anos para completar a construção da arca. Durante esse longo período, interagi com muitas pessoas e compartilhei o propósito por trás da construção da arca. Cada martelada e cada prego na madeira lembravam as pessoas da necessidade de se arrependerem e voltarem à justiça. A arca não era apenas uma estrutura física, mas um símbolo poderoso do julgamento iminente. Infelizmente, muitos ignoraram a mensagem. As pessoas continuaram suas vidas, festejando, bebendo e se casando, sem se importar com a mensagem de Deus. Mas então chegou o dia em que entrei na arca, e os céus se abriram com uma enchente que destruiu todos que estavam ocupados demais para ouvir o aviso. Por 120 anos, dediquei minha vida a pregar a justiça. Esperei que minhas palavras mudassem os corações e mentes das pessoas, mas parece que caíram em ouvidos surdos. Apesar dos meus esforços, minha mensagem foi ignorada. Construí a arca 1600 anos após Deus criar os seres humanos. Naquela época, a expectativa de vida se aproximava dos 1000 anos, e as realizações eram notáveis. Construíamos cidades, fazíamos instrumentos musicais e trabalhávamos com metais. Minha cultura estava no auge industrial. A tarefa de construir a arca foi assustadora, exigindo imenso esforço físico, grandes despesas e paciência. O processo foi repleto de perigos e incertezas. Para os observadores, pode ter parecido uma loucura, mas continuei firme na minha fé, sabendo que era meu dever e destino obedecer a Deus. Perdi meu pai durante esse período, e após alguns anos, até o profeta Enoque, meu ancestral, se foi. Ele foi levado por Deus para que não experimentasse a morte. Meus ancestrais não enfrentariam o evento cataclísmico que eu enfrentaria. Então chegou o dia que encerrou toda a minha geração. A maioria da minha geração terminaria naquele dia. Esse foi um tempo de teste e purificação, especialmente antes de entrar no novo mundo. O mesmo dia, eu, meus filhos Sem, Cã e Jafé, minha esposa e as esposas dos meus filhos entramos na arca. Todos os animais, de cada espécie, vieram também. Gado, criaturas que rastejam e pássaros, todos em pares, conforme Deus ordenou. Entramos na arca 2 a 2, todos os seres vivos com o fôlego da vida. Deus fechou a porta atrás de nós. Tudo estava pronto, exatamente como Deus havia falado. Não precisei fechar a porta para ninguém, foi Deus quem fez isso. Ele manteve a porta aberta até o último momento possível, mas eventualmente, ela teve que se fechar. Para mim, a arca era a salvação, mas para o resto do mundo, significava condenação. Aqueles que não estavam dentro não tinham mais oportunidades de redenção. Após 120 anos, o Espírito de Deus deixou de lutar com a humanidade. Além daquela porta, a morte reinaria. Mas dentro, havia tranquilidade. O dilúvio começou, e a chuva caiu por 40 dias e 40 noites. As águas aumentaram e levantaram a arca, que flutuou alto acima da terra. As águas cobriram todas as montanhas altas, 15 covados acima do pico mais elevado. Todos os seres vivos na terra pereceram. Pássaros, gado, animais selvagens, rastejantes e humanos, somente eu e aqueles comigo na arca sobrevivemos. O dilúvio foi global, cobrindo toda a terra. Apesar das dúvidas e da incredulidade de muitos, Deus cumpriu sua promessa. O dilúvio durou 150 dias. Eu e minha família estávamos seguros na arca, abrigados da tempestade. Deus, então, lembrou-se de mim e dos animais. Ele fez um vento soprar sobre a terra e as águas diminuíram. Deus nunca se esqueceu de nós.
Estive trancado na arca por muitos dias. No momento certo, Deus voltou sua atenção ativa para mim. Ele me sustentou diariamente na arca. Diante de um desastre natural como uma inundação, é fácil se sentir impotente, mas devemos lembrar que o Todo-Poderoso pode acalmar até as águas mais furiosas. Sua sabedoria e poder estão além de nossa compreensão. Conforme as águas recuaram, a arca repousou no Monte Ararat, uma majestosa cadeia de montanhas. Imagine isso, encostas que se erguem da vasta planície do rio Aras, elevando-se a impressionantes 3.300 metros acima do nível do mar. O Monte Ararat é uma maravilha da natureza, deixando qualquer um admirado com sua beleza e grandiosidade. Ararat, o verdadeiro berço da humanidade, nosso próprio jardim. No 17º dia do 7º mês, a arca veio a repousar nas majestosas montanhas de Ararat, um símbolo de esperança em meio à desolação. À medida que os dias passavam, as águas continuavam a recuar até que, finalmente, no primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas emergiram à distância, sinalizando o retorno da vida à terra. A chuva implacável finalmente cessou, mas o poder de Deus por trás dela ainda era evidente. Deus decidia quando a chuva começava e quando parava. O Monte Ararat não era o local mais fácil para desembarcar. Deixar a arca em um terreno montanhoso tornou a partida desafiadora para todos nós. Mas se Deus queria que a arca ficasse ali, então aquele era o lugar perfeito. Os animais poderiam ir em qualquer direção enquanto as águas do dilúvio recuavam. Depois de 40 dias, abri a janela da arca com expectativa e enviei um corvo para explorar o mundo. O corvo voava de um lado para o outro até que as águas secassem e a terra fosse exposta novamente. No entanto, o corvo, sendo um necrófago, poderia sobreviver em qualquer lugar, então enviamos uma pomba. Após semanas confinados na arca, enviamos a pomba para ver se as águas haviam recuado. A pomba voltou sem encontrar um lugar seco. Esperei mais 7 dias e a enviei novamente. Desta vez, ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Finalmente, sabíamos que as águas estavam diminuindo. Esperei mais 7 dias e enviei a pomba novamente. Desta vez, ela não retornou, indicando que havia encontrado um lugar para viver. Sabíamos então que nossa jornada havia terminado e que havia terra seca. O corvo e a pomba foram os primeiros a começar suas novas vidas na nova terra. Logo, todos os outros animais também começariam suas novas vidas. Deus me instruiu a entrar na arca em um momento específico, mas não me disse quando sair. Era importante saber quando entrar, e Deus garantiu que eu soubesse disso. No entanto, não era necessário saber quando sair, e Deus não revelou isso para mim imediatamente. No 601º ano da minha vida, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Removi a cobertura da arca e vi que a superfície do solo estava seca. A antecipação encheu meu coração enquanto esperava as águas recuarem completamente. Finalmente, no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Deus falou comigo, dizendo para sair da arca com minha esposa, meus filhos e suas esposas. Levamos conosco todos os seres vivos, incluindo pássaros, animais e seres rastejantes, para que se reproduzissem e se multiplicassem na terra. Nós saímos da arca, e todos os animais nos seguiram, prontos para começar suas novas vidas. Passei um ano inteiro na arca, lutando contra os mares tempestuosos. Mas finalmente, emergi vitorioso, pronto para começar uma nova vida na terra. Foi um ano monumental, repleto de mudanças significativas. Imagine só, a terra renascendo com vida, criaturas emergindo da arca para repovoar o planeta, trazendo de volta a vitalidade e a diversidade que um dia se perderam. Que cena cativante! Ao pisar no vasto mundo, percebi a aliança de Deus comigo. Ergui um altar magnífico para o Senhor, com o coração repleto de reverência pelo Todo-Poderoso. Foi um momento verdadeiramente impressionante, a grande aliança que Deus fez com toda a humanidade, com a minha família e com a sua, foi realizada através de Cristo na cruz do Calvário. Embora vivamos em um mundo caído, cheio de miséria, dor e sofrimento, podemos ter a certeza de redenção através de Jesus.
Tenhamos firme a promessa de Cristo: eis que faço novas todas as coisas. Compartilhe com seus amigos essa esperança extraordinária.